Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um bate-papo super informal no Colab Gov Summit. A gente está fazendo vários papos com várias pessoas super legais que são apaixonadas por política feito a gente e querem o melhor para o Brasil, para a gestão pública. Hoje estamos aqui com a nossa nobre, querida deputada Tabata Amaral. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite, todo o time da Colab. Estou super feliz de estar aqui e obrigada a vocês que estão nos acompanhando, animada para essa conversa. Esse é um papo super informal entre pessoas que são apaixonadas pela política, pela gestão pública. E aí, eu estava dizendo aqui um pouco mais cedo, que lá estava eu, acho que era 2016, eu acho que é 2016 o ano. Era 16. Era 16. Era. Tu sabe, eu acho que sabe melhor do que eu. Eu estava quase me graduando. Foi? Foi. Eu tinha feito um curso de criando soluções colaborativas para governo lá na Kennedy School, que era com o professor Mark Moore, deve ter sido teu professor. E aí, enfim, eu estava lá e aí depois me convidaram para ser palestrante na Brasil Conference, que foi em 2016. Que a gente estava fundando. Aí eu estou lá. E aí, de repente, o auditório grande assim, e aí perguntas para um dos palestrantes principais lá do evento, e aí uma pessoa fala assim, eu sou aluno aqui fazendo astrofísica e ciência política, e eu tenho muita coisa da síndrome do impostor, sabe? Eu olhei para aquilo e disse, meu Deus do céu, como é que a pessoa está fazendo essas duas coisas assim? O que é que você estava fazendo lá, Tabata? Para quem está acompanhando, esse é um vídeo que viralizou muito, isso já tem 8 anos. Quase 9 anos, e as pessoas ainda me param na rua para dizer, eu te conheci naquele vídeo que você fez a pergunta para o Ciro Gomes. É desse contexto que a gente está falando. Eu estava prestes a me graduar de Harvard em Ciência Política e Astrofísica, e fui fazer uma pergunta, e claramente ninguém se lembra da pergunta que eu fiz, só ficou na cabeça, parece menina hoje, imagine quase 9 anos atrás. Essa menina, por que ela estuda Ciência Política e Astrofísica? Mas bem, me formei, voltei para o Brasil assim que me graduei e naquele momento eu não tinha ideia que eu ia estar aqui hoje no meu segundo mandato como deputada federal, tendo disputado uma eleição surreal, como foi a que eu disputei a prefeitura aqui em São Paulo, mas cada dia mais apaixonada ainda pela ciência, pela astrofísica. Confesso, se me botarem para fazer uma derivada hoje, não sei se sai mais. Eu quero. Mas a ciência política eu tô usando Eu todo quero dia. começar por aí, que eu fiquei viajando. Assim, eu tenho uma viagem de gostar de astronomia. Eu tenho um problema para dormir. E aí, para resolver meu problema para dormir sem querer tomar remédio, eu comecei a assistir podcasts, ouvir podcast à noite, porque aquilo ali, sei lá, o que diabo me vem, que aí eu durmo. E aí eu comecei a entrar numa história de astronomia pesada, a astrofísica ali dentro da astronomia. Eu não entendo absolutamente nada, eu não entendo de astronomia. A astrofísica, então, eu nem pretendo, não tem nem como. Assim, aí eu fiquei numa viagem. Quando tu faz essas duas coisas, assim, astronomia, a gente está falando... A coisa que não me deixa dormir quando eu estou ouvindo astronomia é entender que a gente é uma poeira no meio do nada. Assim, a gente é um nada. Ou seja, a nossa insignificância está na astronomia. E a ciência política é meio que... A gente é essa tudo poeira. sobre o ser humano. A gente é essa poeira e eu quero ser uma poeira melhor. Assim, como é que pode essas duas coisas juntas? Tem uma coisa que eu não sei se é destino, propósito ou o jeito que eu nasci, mas eu tenho um certo talento para habitar mundos muito diferentes. E para tentar, de certa forma, aproximar coisas que as pessoas não acham que devem ser aproximadas. E de várias formas. Eu cresci em uma comunidade nordestina aqui em São Paulo, periférica, sou muito religiosa, praticante e desde muito nova me entendo como cientista. Eu comecei a navegar esse mundo da astrofísica, etc., com 12, 13 anos, nesse mundo da robótica. E as pessoas achavam estranho, como pode alguém que é tão apaixonada pela ciência ter uma relação tão próxima com Deus, com a vida espiritual. Aí ganho oportunidades incríveis na educação e começo a habitar duas São Paulos que não se conversam. A São Paulo em que eu cresci, da ocupação, do medo da chuva, do medo do desemprego, e de repente uma São Paulo em que eu aprendo a falar inglês, tenho acesso a uma bolsa de estudos em Harvard, e essa dicotomia, ela é quase como quem eu sou. No Congresso Nacional, pego umas pautas, minha missão de vida é transformação social, é reduzir desigualdade. Mas eu tenho uma visão econômica, uma visão de segurança pública, de combate à corrupção, que as pessoas acham que não deveria caminhar com essa visão social. Então, tudo isso para dizer que eu não sei bem o porquê, mas desde muito nova
eu gosto de habitar coisas que as pessoas dizem que são opostas, mas que eu acho que não são, e de certa forma tentar fazer elas caberem. E acho que esses mundos todos habitam dentro de mim. A astrofísica, ela está lembrando a gente constantemente que a gente não é nada. Né? A astrofísica é sobre como o universo surgiu, a expansão do universo, como que o universo vai acabar. A gente fala da dimensão de galáxia, é outra dimensão. Literalmente, são outras fórmulas, é outra ciência. E aí a gente vem aqui para a política, como que pode um bichinho tão insignificante, o ser humano, fazer transformações tão maravilhosas e causar tanto mal ao mesmo tempo. E eu acho muito louco, assim, é como se eu transitasse da física quântica enfim, a astrofísica estelar o dia todo, o grande e o pequeno. Primeiro, Foi bem viajada essa fala, vou tomar um café. Mas eu admiro isso demais, assim, tipo, primeiro que... Depois eu acho que a gente até pode entrar num papo, eu estou entrando muito num papo na minha cabeça, assim, pensando muito pessoalmente, nos algoritmos das plataformas tecnológicas, em como a gente precisa regular esse negócio. Tenho 2 filhos pequenos e assim, eu acho que tem muito, inclusive, eleições, o que a gente está vivendo que está por aí, assim, que é essa tal dessa polarização. Polarização não é ruim, né? Ter esses dois lados não é ruim, o problema é estar na... Quando eles ficam tão distantes que as pessoas passam a se ver como inimigas, né? E eu vejo um dos, se não o principal problema, na verdade, a diferença do mundo para hoje é algoritmo de plataforma. É isso que leva a gente para lá. É isso que, cara, não é sobre a fala, não é sobre o personagem, porque tanto faz quem for o personagem. O que importa é que o algoritmo hoje joga as pessoas para essas pontas cada vez mais. E se não tiver regulação, isso é problema. Esse debate hoje no Congresso, tu vê existindo com profundidade? Veja, Gustavo, eu sou uma das autoras do projeto principal que tenta regulamentar as redes sociais. E eu digo que tenta porque a gente já colocou esse projeto para votação 2 vezes e a gente não conseguiu avançar por conta do lobby que é feito pelas plataformas. Eu sou deputada federal há 6 anos. Nesses 6 anos, eu já fui muito criticada por ter apresentado esse projeto e já recebi muita pressão para desapresentá-lo, para recuar. E apesar da crítica, do cancelamento, das mentiras que são propagadas muitas vezes pelas plataformas, eu sempre sofri em dizer, eu não vou retirar o projeto. Esse projeto tem que ser aprovado. O Brasil hoje não tem maturidade, e não é do povo, é da gente conseguir enfrentar o dinheiro das plataformas para colocar esse projeto em votação. E aí, só para explicar para quem está nos acompanhando, tem 2 formas de você abordar o assunto. Uma, e você já fez essa diferenciação, é você olhar para a pessoa, para o indivíduo. O que é que a minha avó está botando no WhatsApp? O que é que fulaninho está escrevendo no Twitter? Isso não importa, gente, esqueça. Entrar no mérito do texto que a pessoa bota é um caminho de censura que eu nunca vou topar. Não é sobre a sua avó, não é sobre o seu amigo, não é sobre o texto. É claro que quando você tem pedofilia, crime sendo cometido, você tem que ir atrás da pessoa, mas aí tem lei para isso. O que o nosso projeto faz, que é outra forma de abordar a questão? Esquece os indivíduos, esquece o conteúdo, vamos olhar para o mecanismo, vamos olhar para os algoritmos, vamos olhar para a transparência. O que a gente colocou lá no projeto anos atrás? Eu preciso saber como o algoritmo funciona, eu preciso ter clareza do porquê, se existe, por exemplo, um incentivo para discursos mais extremistas. Me parece que existe. É óbvio que eu existe. preciso saber quem é que está financiando isso. Gente, rede social não é só o rostinho bonitinho, quem é mais carismático. Tem muito dinheiro sujo. Não, só que não tem transparência. Uma coisa que para mim é meio óbvia, assim, a gente fala de redes sociais ou plataformas tecnológicas, quando a gente está falando dos grandes veículos de mídia, de massa do Brasil hoje são esses. Exato. E a gente tem os veículos de massa, os veículos de mídia extremamente regulares no Brasil. Você não pode ter, o dono da Rede Globo não pode ser um estrangeiro, ou o editor do Jornal Nacional. Dificilmente qualquer um ia gostar que o editor do Jornal Nacional de 15 anos atrás, que era todo mundo para assistir, ninguém ia gostar que fosse uma pessoa do Partido Chinês ou do governo da Rússia. Você não quer interferência externa no principal veículo de comunicação do Brasil. Hoje são essas plataformas. Não, gente, e é pior, só para deixar claro, o nosso projeto é todo sobre se tem robô na rede, eu preciso saber quantos tem e por que não são derrubados. Se tem alguém financiando aquele conteúdo, eu preciso saber quem financia. Chegou lá no meu feed um conteúdo, é o meu direito como cidadão saber qual é o CNPJ por trás.
E eu vou além. Hoje, gente, a rede social vai lá e derruba teu post, você não tem como recorrer. Essa é uma coisa que está no nosso projeto. O direito da pessoa recorrer e dizer, não tem nada no meu post que está errado. Por favor, devolva meu post à rede social. E é essa comparação. E isso, de certa forma, distorce a eleição. A gente passou por uma eleição aqui em São Paulo em que eu fui muito firme em denunciar, com provas, levando à justiça, que a gente tinha um candidato, Pablo Marçal, que estava financiando seus conteúdos na rede social de forma ilegal, com dinheiro vivo, sem declarar. E eu dizia, gente, não é só o rostinho harmonizado bonitinho, não. Não é, tem dinheiro vivo. A gente juntou prova mostrando que ele botava dinheiro vivo para financiar os conteúdos dele no meio da eleição. Eu só quero que a regra seja igual. Eu nem entrei no mérito do que ele está falando ou não, se eu concordo ou não. Eu só quero, se eu não posso colocar dinheiro vivo na campanha sem declarar, por que alguém pode? Isso distorce as regras. Mas é um debate, como tudo no Brasil, tão polarizado, que as pessoas elas não conseguem ir até a página 2 e entender que o debate de conteúdo é uma coisa individual. Vira sobre liberdade o debate de de algoritmo, de CNPJ, das plataformas, e aí você pergunta, mas Tabata, por que nessas 2 vezes o projeto não avançou? Porque as plataformas colocaram dinheiro para que não avançasse. A gente teve aqui o Google colocando os links que eram a favor do projeto mais embaixo na pesquisa. A gente tem denúncias de que o YouTube deletou vídeos que eram favoráveis ao projeto. O Facebook mandou mensagens em massa para os usuários contra o projeto. Então, quando você tem um monopólio da comunicação e você usa ele para advogar em favor dos interesses da empresa, o debate está distorcido. A gente não tem como ganhar. O meu grande sonho é que... O meu grande sonho, na verdade, eu vejo que a única saída é global. Dificilmente a gente vai conseguir, ou dificilmente um país sozinho vai conseguir. A Europa está conseguindo. É isso. O que a gente coloca no projeto é muito próximo à regulação que a Europa fez com essas plataformas. E essa é uma coisa que eu sempre... E eu tenho uma ótima relação com essas plataformas institucionalmente. Naturalmente, né? Mas Tem eu que sempre ter. viro e falo, por que vocês topam essas regras na Europa, mas vocês não querem essas regras no Brasil? Isso aqui não é uma república das bananas, isso aqui é uma democracia forte. Só para a gente ver também que as próprias empresas, elas se submetem a regras diferentes, porque se enxerga que na Europa não se pode tudo, mas no Brasil, na América Latina, se poderia. Não gosto dessa visão. Eu também não. Eu acho que esse é um grande debate, e assim, em termos de democracia, se a gente não resolver isso, ou não tiver, ou pelo menos começar a migrar para a corda sendo esticada um pouco para o outro lado, temos sérios problemas. Já estamos vivendo eles, mas só tende a piorar, assim, né? Concordo 100%. Viajando, e aí eu queria voltar para a astronomia. Tabata, o que é a coisa mais... O que é na astronomia que mais te fascina? Tem uma pergunta que não foi respondida ainda, que talvez seja respondida, enfim, em algum momento próximo, que é como o universo vai acabar. Existem 3 possibilidades: que o universo continue expandindo cada vez mais rápido e eventualmente fica tudo muito distante e frio e morre, mas cada vez as coisas mais separadas. Tem uma outra visão que essa expansão ela vai parando e ela para. E o universo termina de forma estática. Não é visão, depende do cálculo de uma constante bem específica. E tem uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade que não é essa de expande cada vez mais rápido, não é essa de expande e para, mas expande e volta. Então, como se fosse o reverso do Big Bang. Eu não tenho ideia do porquê que essa pergunta me interessa tanto, ou o cálculo dessa constante, mas eu acho muito magnífico que não é que isso está sendo decidido, essa constante existe. É que a gente, enquanto ser humano, ciência, não conseguiu chegar nesse cálculo ainda. Então, a gente não consegue dizer como que o universo vai acabar. E eu claramente não vou estar aqui para ver isso. Não é uma coisa que interfere na minha vida, mas me lembra o quanto que existem coisas muito maiores e muito mais complexas do que a gente. Não sei. É um tema que constantemente eu volto para ele. Não, sei lá, na hora que pensa de universo, para mim é um negócio que você me dá calafrio, assim, sabe? Tipo,
e ver o tamanho da insignificância da gente, assim. A astronomia é um negócio legal, né, de se... Tu continua acompanhando, assim, tipo, sei lá, estás acompanhando o James Webb, tirando foto por aí, tem acompanhado isso ou não dá tempo? Eu acho que com essa minha transição para a ciência política e para o ativismo na educação e para a luta política mesmo, diária aqui, que eu travo no Congresso, aqui em São Paulo, tem uma parte da astrofísica que segue comigo, a outra não. Eu competia, então eu fui para 5 Olimpíadas Internacionais de Astronomia, Astrofísica, Astronáutica, Química, eu tenho uma formação secundária nisso. Então, acho que até o final da faculdade era uma coisa muito da conta, da programação, de resolver a fórmula matemática, de você conseguir ser o melhor naquilo, da competição, montar o telescópio. Isso não ficou mais comigo. Faz anos que eu não resolvo uma fórmula, que eu não escrevo um programa, que eu não monto um telescópio, que eu não faço uma observação profissional. Mas tem uma segunda coisa, que foi o que me levou para a astrofísica, que é o encantamento. Que é essas questões de como que o universo vai acabar. Qual é a próxima descoberta? Quando é que a teoria da relatividade vai poder ser conciliada com a física quântica? Tem muitas questões em aberto na ciência. Então, essa parte talvez mais teórica, quase filosófica, ela continua comigo, que é o encantamento e a curiosidade. Eu perdi o instrumental, que eu tinha que ser boa para me formar, para estudar, para me aprofundar, para competir, mas fica sempre esse encantamento com a ciência e com a vida e com a beleza disso tudo. Então, tu acha que faz, tipo, que o fato de tu ter estudado astrofísica, e não só, mas a matemática muito forte, química e tal, tu acha que isso faz diferença hoje na tua atuação? Faz, com certeza. E nessas duas dimensões, de fato, não me peça para escrever um programa mega complexo hoje, para fazer uma derivada mega complexa, mas eu tenho uma cabeça muito analítica, porque dos 11 anos aos 22 anos de idade, isso foi minha vida. E foram muitos meus anos formativos. Então, acho que essa é a forma bem nerd que eu tenho, sabe? De olhar para a planilha, olhar para número, buscar solução. Tem uns debates que eu faço no Congresso que, assim, só eu faço. Só tu brincadeira. topa. Tem algumas outras pessoas, mas somos poucos. Que qual é o custo-benefício dessa política pública? Qual é o impacto? Política pública baseada em evidências. O pé de meia é isso. Total. Eu escrevi um projeto anos atrás que hoje dá R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, para alunos de escola pública terminarem o ensino médio e está tendo um bate-efeito no Enem. Agora eu estou super feliz. E o pé de meia é bem assim, como que uma astrofísica enfrenta um problema? Evasão escolar é um dos maiores problemas no Brasil. E quem não termina ensino médio no Brasil vive 3, 4 anos a menos. Tem mais chance de ser preso, tem uma doença grave, uma vida mais infeliz. É uma tragédia humana. E aí como que a astrofísica olha para isso? Vamos olhar como que o mundo está enfrentando esse problema. E o Brasil? Vamos olhar os estudos que estão mostrando o que é mais efetivo, o que não é. E aí eu chego nessa solução, que é uma poupança que o aluno vai acumulando conforme ele vai graduando no ensino médio e que ele só acessa o total da poupança quando ele termina o ensino médio e tem um bônus se ele faz o vestibular. Tem um incentivo lá na frente. E aí, desenhei o pé de meia, apresentei, fiz a luta política de comunicação, de convencimento, de articulação, mas sabendo que o pé de meia é a melhor resposta, cientificamente falando, que a gente pode dar para a evasão escolar. E está comprovado, para cada R$1 que a gente investe no pé de meia, a sociedade economiza R$7. Então, isso vem da minha cabeça, da minha formação, que é você ter essa facilidade de lidar com os números, mas não é só a facilidade, é achar que isso importa. O fato de eu ser cientista faz eu ter muita clareza que política pública você não pode desenhar de acordo com vozes da minha cabeça. Tem gente que estuda. É básico, vê o que está acontecendo no mundo de bom, né? É o nosso dinheiro, tem muito projeto que desperdiça recurso público. Então, eu acho que tem tanto essa facilidade com os números, com o desenho da coisa, mas também essa crença na ciência. Tem um problema de segurança pública, o que eu fiz? Eu parei para estudar. Eu fui buscar a melhor solução, que é a de Nova York ainda, que é a do Comstat, para você lidar com insegurança urbana.
Daqui a pouco estou indo fazer um curso em Colômbia sobre segurança pública, porque é um dos maiores problemas da nossa cidade. E acho que falta na política brasileira, não é gente que é boa com os números, isso você resolve, mas é gente que vê valor no estudo, na ciência, no conhecimento, de você ter humildade, sentar a bundinha para estudar, ouvir quem entende falar. Tem um problema. Aqui em São Paulo, aumentou a taxa de estupros. Isso é horrível. Aumentou a violência doméstica. Muita gente com solução em... Eu ia falar uma palavra que não pode, mas... Pode falar tudo. Porque as pessoas se acham e elas acham que elas são as melhores em tudo. Não, gente, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Essa questão é urgente, a gente não pode se dar o direito de ficar errando. Então, acho que essa trajetória científica me ajuda a trazer uma abordagem diferente, que não é muito comum. Eu vejo que tu tem uma revolta, no bom sentido. Eu sou uma pessoa bem indignada. Não e eu acho que a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar. E eu não quero perder isso nunca. Acho que acho que uma das coisas que torna você admirável é isso, assim, essa vontade de, por mais que você esteja batendo num negócio que você, parece que não vai ter solução, mas você sabe que tem, então você quer transformar a partir daí. Eu queria voltar um pouco, beleza, aí tu volta de Harvard lá, tu fizeste aquela pergunta, ficasse famosa na internet com aquela pergunta, e aí tu volta, e aí eu acompanho um pouco tua trajetória, por causa do Acredito, eu fui agora não mais existente do Movimento Agora. Ah, sim. Então, eu estava Movimentos lá. Irmãos. Movimentos Irmãos. E para quem está acompanhando, são movimentos de renovação política muito sérios que foram criados muito naquele pós-2014, né? Exato. Que as pessoas foram para a rua para dizer, a política não me representa. E aí teve gente que foi por um caminho extremista de questionar a democracia e teve gente um pouquinho mais ajuizada que falou, a esquerda e a direita. Tá, o que eu boto no lugar? E aí vocês fizeram o Acredito. Eu estava conversando recentemente, está aqui no Collab Golf Summit, inclusive, eu não lembro se era com Marina, eu acho que era com Marina Lu, ou era Marina Bragante, que eu conversei com as duas recentemente, você conhece as duas, Conheço naturalmente. as duas. E a gente estava falando sobre os movimentos de renovação, assim, e como eu acho que num momento que a gente continua precisando muito, deu uma esfriada, assim, né? Deu uma desaparecida. O Acredito era muito atuante e as pessoas que se formaram continuam atuantes. O Agora também tem muita gente legal. O que tu tem achado desse momento, assim, dessa renovação política? Tem pensado sobre o assunto, assim? Muito. Eu não usaria a palavra esfriada. Eu acho que as coisas mudam e a gente amadurece. E a gente não pode ser estático. A gente tem que estar sempre renovando nossa visão do mundo. E aí eu posso falar desse lugar muito específico que eu ocupo, que é uma pessoa que tem um compromisso absoluto com a transformação social. Então, eu vejo que o meu papel é esse lugar de conciliar o social com o fiscal, mas sempre buscando reduzir a desigualdade. Digo isso porque nem todo mundo tem essa pauta, né? Lá atrás, quando a gente fundou o Acredito, foi muito importante, porque era um bando de menino, eu incluída, que tinha propósito, queria mudar as coisas, mas não era filho de ninguém importante. Não conhecia ninguém na política, não tinha padrinho político. Como é que você vira candidato desse jeito? Aí juntou meninos de ideia, tá? Porque tinha gente mais velha do que eu, era a mais nova. Juntou essas pessoas todas, Brasil, para dizer, queremos ser candidatos, queremos entrar. Isso aconteceu com Renova BR, aconteceu com Acredito, aconteceu com Agora. E foi fundamental. Imaginem vocês, eu com 23 anos de idade, 23 para 24, filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Isso é quando tu é candidata, é? Sem um centavo na conta. Eu fui para o Congresso com a conta zerada. Mas é outra história, porque isso me gerou um perrenguezinho. Falo, você é candidata. Todo mundo olha e fala, loucura, interna, sabe? Essa menina tem o quê na cabeça? É sempre que o povo pensa. Só que eu olhava para o lado e tinham outros doidos. E tinha gente no Brasil inteiro. Felipe Rigoni, Zé Fred, Renan Ferreirinha, muita gente. E eu falo, não tô doida sozinha não, vamos para cima. Tem um bando de doido. Então esse ecossistema que se criou impulsionou a gente para entrar. E acho que um diferencial desse nosso grupo mais amplo, Renova, Agora, Acredito, é que a gente nunca negou a política. A gente nunca acreditou que o caminho era pelo extremismo, era acabando com a democracia, era via autoritarismo. E existe autoritarismo à esquerda e à direita. Então, o nosso grupo foi ocupando lugares dentro dos partidos, na política institucional. E eu tenho orgulho disso,
Porque esse discurso de vamos implodir tudo, ele é tão falso, ele é tão perigoso, eu não me encaixo nesse grupo. Então, se você olha para essas pessoas, elas estão liderando coisas importantes. Falou de Zé Fred, falou de Renan, Zé falou Fred, de você. secretário lá em Goiás. Lá em Goiás. Felipe Rigoni, secretário no Espírito Santo. Renan Ferreirinha, secretário de Educação no Rio de Janeiro. Abidan Henrique, que é ainda mais novo do que eu, um baita vereador em Embu das Artes. Eu tenho tantos exemplos. Mariana Calcin Limeira. Gente, não morreu, não acabou. Se transformou. E é claro que eu vou defender agora o meu pedacinho de chão, né, que é o PSB. Uma parte importante do nosso grupo entrou para o PSB. E a gente está ocupando esse espaço. Eu sou hoje presidente municipal aqui do PSB e meu coordenador político é o Rodrigo Nunes, que, enfim, fez uma baita campanha em Bezerros, em Pernambuco, é um dos fundadores do Acredito. Rodrigo é genial. Cara de menino igual eu. Pernambucano, mas não tem como não ser. E tu não pode nem falar que tu não é fã. Eu tô há 5 anos nem acostumada com essa amostração toda. Não vê não. E você é a amostração e você ainda vai pra live visitando. Então, você curte. Tudo bem, não posso falar nada não. Não fale mal da minha terra, mas só pra dizer que, olha, é um time gigantesco, mas eu e Rodrigo, o que a gente fez com o nosso time aqui em São Paulo não é brincadeira. 13 vezes menos tempo de TV, 5, 6 vezes menos recursos que os adversários. Obviamente, a gente não tem máquina, não faz nada errado, sabe? É na raça, é na coragem, é sendo criativo. Então, assim, essa meninada está envelhecendo, está trilhando um caminho institucional e hoje, toda a paixão que eu colocava nesses movimentos de renovação, eu coloco para transformar dentro do PSB. De novo, falando do meu pedacinho de chão, mas o PSB saiu dessa eleição municipal como o partido progressista que mais elegeu prefeitos e vereadores. E é um partido progressista com uma visão moderna, que tem coragem de se posicionar contra a Venezuela, que tem coragem de ter teses mais inovadoras para a economia, para o empreendedorismo, de se posicionar no combate à corrupção, que está apostando em gente nova, João Campos, Duarte Júnior. Então, só para dizer que eu acho que, na verdade, esse desejo que a gente tem de mudar as coisas está amadurecendo e ganhando musculatura. Talvez o que eu falei, assim, de esfriar os movimentos é o contrário, né? Talvez a gente tenha conseguido o que queria, que era entrar na política. Sim. Né? Eu acho que todo mundo super relevante, pensando assim, a quantidade de gente honesta, incrível. Total. Sem padrinho. Total. Sem abrir mão do que a gente acredita. Se a gente não tivesse junto, isso não seria possível. Muita gente virava para mim. Hoje em dia não, porque sabe que eu sou... Eu defendo porradeira, e eu vou pra cima. Mas falava assim, não, Tabata é uma menina. Olha a cara dela, olha a voz dela, olha o tamanho dela. Nananã. Tabata vai se perder, Tabata vai ser engolida, Tabata não sei o quê. Meu amigo, primeiro ano como deputada federal, melhor deputada do Congresso, entre homens e mulheres. Prêmio, nananã. Mais de 20 projetos que eu escrevi, fui coautora, relatora, que já viraram lei. Brigando com muito homem que vem pra cima porque eu acho que eu não vou responder. E o mais importante, eu não estou fazendo isso sozinha. Eu acho que isso tem que ficar claro para as pessoas. Eu sempre tive certeza que eu não ia me perder, que eu não ia ser engolida e que eu ia conseguir travar a batalha porque eu não estava sozinha. Não existe salvador da pátria. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar multiplicando. Eu vou estar trazendo mais gente, eu vou estar incentivando pessoas a se candidatarem, eu vou estar engrossando esse caldo. Porque acho que se perde quem aposta em si. Eu não aposto em mim. Eu aposto nesse propósito, que é coletivo. Eu aposto nesse conjunto de ideias. O caminho é para frente, não é para trás. Então, eu sigo muito otimista. É fácil? Não é. Eu sou especialista em ser atacada, receber ameaça de morte, cancelamento, esquerda, direita, não sei o quê. Mas a gente está avançando. Tu deve ir muito podcast, e aí sempre Eu vou um pouquinho. Sempre tem o momento do patrocinador, né? Esse é o momento do patrocinador, que eu dou um brinde. Por favor. O patrocinador é o Collab mesmo, a gente mesmo não tem como ter o patrocinador, não é Insider. Infelizmente, minhas camisas não são da Insider. Mas, isso aqui são duas coisas que são daqui do Collab, que são do trabalho da gente. Esse livro aqui é um livro que a gente escreveu junto com o ONU Habitat sobre cidades sustentáveis. A gente, no Collab, tem uma pegada muito grande de participação para a melhoria da democracia. Desde 2018, a gente faz uma consulta pública nacional sobre cidades sustentáveis. 10 mil pessoas respondem por ano. Inclusive, sabe quem foi que começou tudo isso aqui dentro do Collab? Luísa Jardim.
Isso que aqui, é uma amiga muito querida. muito, Que Lu é massa. incrível. Isso foi Lu. Lu, acho que era estagiária do Collab quando a gente assinou esse contrato com o No Habitat. E aqui é um livro, enfim, tem um monte de dado, no fim das contas, de resultado das pessoas, percepção das pessoas. A gente aqui, no fim, a gente estava falando sobre Harvard, eu fiz o curso lá com o Mark Moore, e ele tem o triângulo estratégico de criação de valor público e tal, e a gente se baseou no triângulo estratégico para montar o triângulo da gestão pública colaborativa, que é uma teoria nossa, assim, é um pouco do como a gente enxerga que deve ser feita gestão pública de forma colaborativa, está aqui, ó, na verdade. O triângulo, esse é para você, de presente. Muitíssimo obrigada. E isso aqui é um livretozinho, nada, é aberto, tá? Não tem nada aqui dentro para você poder começar a escrever novas leis aqui. Tá que bom. tem, ó, a ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento, a ponte é até onde vai o meu pensamento. Isso é o trecho de uma música do nosso querido Lenine. Que Você lindo. como uma grande recifense de coração. Diga isso não, porque eu sou filha de baiana e paraibano. Isso dá briga em casa. Mas agora você tem essa ligação com Pernambuco, essa ligação bonita. Pernambuco é um lugar Tenho. maravilhoso, você sabe disso. Mas, ó, presente para você Obrigada. escrever novas leis. Eu queria entrar nesse papo um pouco de cidade, assim. Acabaste de passar por uma eleição como candidata à Prefeitura de São Paulo, e um pouco do que... Vamos lá, tu tem uma atuação no Congresso, obviamente, naturalmente. Eu acho que é uma voz muito atuante no Congresso. E aí a gente começa a falar sobre cidade. E que, obviamente, que envolve política pesadamente, mas é uma coisa que eu acho que é bem diferente, que é olhar para o executivo, é olhar para a cidade, o chão. Você está no Congresso Nacional, olhando para o Brasil, é uma distância muito grande da população. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa tua visão de cidade, assim, por que tu quisesse ser candidata a prefeita da sua cidade, e onde você acha que tem os caminhos de melhoria, assim? Tem muito a ver com a conversa que a gente teve até aqui. Por que eu estou no meu segundo mandato? Por que eu disputei a prefeitura? Por que eu fiz essa escolha de vida? Pela qual eu sou extremamente realizada, mas que tem sacrifícios muito grandes. Eu fiz uma escolha com 23, 24 anos de idade, que foi muito diferente das escolhas que pessoas da minha idade, com as oportunidades de vida que eu tive, fizeram. E a grande resposta é porque eu sou muito grata. O que aconteceu na minha vida é um milagre. Nascer onde eu nasci, eu cresci em uma ocupação, filha de uma diarista, de um cobrador de ônibus, e Deus, a vida, a educação transformaram minha vida de um jeito e me permitiram sonhar de forma tão alta que há muitos anos eu carrego esse sentimento de gratidão, de entender que minha vida tem um propósito. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso. E que minha missão é retribuir. Minha missão é aproximar esses mundos, é transformar a vida das pessoas, é levar mais oportunidades. E até aqui, eu acho que eu fiz um bom trabalho de fazer isso no Congresso. Eu digo que se eu tivesse aprovado só o pé de meia, já teria valido a pena. Saber que tem 3 milhões de pessoas recebendo um incentivo financeiro mensalmente, porque eu travei essa luta por tantos anos, e uma política pública bem desenhada, que funciona, e aí você começa a olhar, tem absorvente na escola, porque eu tive coragem de erguer minha voz ao lado de outras mulheres. O marco legal das startups, para o público poder contratar inovação com mais segurança jurídica. O projeto das mudanças climáticas, foi o primeiro projeto climático que o Congresso aprovou nos últimos anos, que eu sou a autora principal. Você vai olhando e você fala, eu estou conseguindo fazer. Está fazendo sentido essa escolha profissional para preencher esse propósito. Só que aí foi criando um descolamento, que é o que você falou. No Congresso, e eu acho que eu sempre, assim, não é comum uma deputada federal ser autora de um projeto como o Pé de Meia, que é concreto, que muda a vida. Não é comum uma deputada federal ter liderado um movimento para ter absorvente nas escolas. Geralmente é um debate mais de ideias, regulamentação. Isso aí vem quase que vindo do executivo, né? Em tese viria do executivo. E aí foi isso que eu percebi. Olha, eu tô aqui há 6 anos entregando muito, mas sempre no limite do que uma deputada faz. Porque eu não sou a deputada para subir na tribuna e fazer o debate, ideologizar e lacrar na rede social. Eu tenho pouquíssimas falas na tribuna. Eu quero projeto aprovado, eu quero coisa na vida das pessoas. E aí foi ficando muito claro que eu estou fazendo desse limão uma limonada. Eu estou no limite do que dá para fazer como deputada federal. Mas acho que minha vocação é do executivo. Tu acha que teu futuro passa por aí, 100%. com certeza? É quem eu sou, assim, com a formação que eu tenho mais analítica,
com essa capacidade mesmo de juntar, convencer gente diferente. Isso é o executivo. No legislativo, o perfil mais comum é de quem separa, é de quem antagoniza, é de quem faz o discurso bonito. Eu estou há 6 anos sendo atacada pela esquerda e pela direita, juntando gente e entregando coisa. Quem faz isso? É o executivo. Sim. E aí eu falei, não, deixa eu estar num lugar em que eu vou ter aí sim os instrumentos adequados para fazer o que eu faço de melhor, que é juntar gente e entregar. E aí veio essa jornada de 2 anos. Eu juntei quase 800 pessoas para escrever o plano de governo, ex-ministros, ex-secretários, especialistas, policial, enfermeiro, professora, liderança comunitária, que foi assim, acho que foi um recorde. Fui para os debates, uma eleição que teve cadeirada, soco, xingamento, mentira, para falar de projeto, para falar de cidade, para falar de transformação. E é isso que me move, é assim que eu enxergo política. Política não é para ganhar dinheiro, não deveria ser. Política não é para você ter poder, política não é para dividir. Política é para transformar a vida das pessoas. E eu realmente acredito que é no executivo que eu vou ter mais condições de fazer isso. Tivemos, infelizmente não ganhei a eleição agora, mas muito orgulhosa da trajetória. Você pensar que eu tive 600 mil votos num contexto de empate triplo, numa eleição que foi assim, completamente fora dos trilhos, a pior eleição que São Paulo já teve. Para mim é 600 mil pessoas dizendo, ó, a gente sabe que não vai ser agora, mas a gente está aqui para lhe dizer para você não desistir, que a gente acredita que tem espaço. Então, volto agora ao Congresso, eu sou inquieta, já me meti em... Eu estou há 5 semanas de volta. Licença paternidade, mulheres em conselhos de empresas públicas. Eu acho que vi na tua rede social recentemente sobre licença paternidade. E a gente vai aprovar. Vai aprovar? Que eu não vou para briga para abrir, não. Eu sou pai de um menino de 3 anos e meio e de uma menina de 8 meses. Qual o nome deles? Lucas e Marina. Que lindo. Lucas, eu moro em São Paulo há 10 anos. Lucas tem 3 anos e onde é que ele nasceu? Recife. Foi lá pegar o, mas ele vai pega o passaporte. Porta. Ele já fala porta. Ele já fala porta. Sinto muito. Mas Marina, eu acho massa. Marina é paulistana. E assim, eu sou empreendedor, então, sei lá, eu no primeiro com o Lucas, e até a história é muito curiosa. Curiosa não, na verdade. Lucas nasceu no meio da pandemia, a gente estava em Recife, porque era pandemia, e ele nasceu no hospital e eu estava internado no outro hospital com Covid. Mas uma semana depois eu já estava trabalhando de volta. E isso é muito errado, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a família, isso é muito ruim para... A frase que eu sempre digo que é para chocar. No Brasil, o carnaval dura mais do que a licença paternidade. Tá errado. É errado com a mãe, que fica sobrecarregada e que vai ser vista de forma diferente no mercado de trabalho. É errado com o pai, que não tem a oportunidade de construir esse vínculo. É errado com a criança, que não tem o pai ali no momento mais importante para essa criança, que é a primeira infância. E aí, bem jeitinho, Tabata Amaral. Esse é um debate que eu comecei antes da eleição municipal e estou retomando agora. A gente juntou Benedita da Silva, deputada constituinte do PT, com Damares Alves, senadora do PL. Fizemos uma bancada, principalmente de mulheres, mas tem homens também, como Pedro Campos. E a gente, depois de mais de 40 anos em que esse assunto não foi discutido no Congresso, conseguiu aprovar nosso projeto na primeira comissão do Senado. Que beleza. Que beleza. Então, é isso, assim, enquanto Deus e o povo não me derem a oportunidade de fazer no Executivo, eu vou dar meus pulos no Congresso, vou juntar umas pessoas muito diferentes e vou continuar provocando discussões que eu acho que valem a pena. Teve a sua coordenadora do plano de governo, Vivian Satiro, trabalhou conosco. É sério? É sério. A Vivian é maravilhosa. Estudou com o Paulinho, que é aquele que está ali, ó, que é meu sócio. Estudou eu também tinha feito já o MLG, que é o Master em Liderança e Gestão Pública do CLP, e estudaram juntos e Vivian trabalhou aqui com a gente há um tempo. Nosso time um time... E aí, olhando assim, Tabata, então, claramente tu tem uma visão aqui de que acabou uma eleição recentemente, está no Congresso de volta, provavelmente vai se candidatar de novo a deputada e 2028 está aí, assim? É o projeto. Quando a gente olha para as eleições municipais Brasil, não é só São Paulo, não. E até por isso eu gosto do Executivo, porque mesmo com essa loucura de polarização que a gente está vivendo, no Executivo as pessoas dão mais valor para figuras como eu, que são mais de juntar do que de dividir. No Legislativo, quem divide leva mais votos, isso é verdade. Quem grita mais, né? Exato. O que a gente viu nessa eleição? Pessoas que têm visões mais extremistas, mais radicais, que estão mais nos polos,
elas chamam mais atenção. Então, elas têm mais facilidade de chegar no segundo turno. Mas quando elas chegam, elas perdem, porque elas não conseguem dialogar com a maioria do eleitorado. Toda a pesquisa mostrava que se eu estivesse no segundo turno, eu teria ganhado de qualquer adversário. Porque esse é o meu diferencial. Eu dialogo com todo mundo, com o governador, com o presidente. Para mim, o limite é a democracia. Dentro disso, eu acredito que na esquerda e na direita tem boas ideias. E aí, qual que eu acho que é a missão para os próximos anos, para mim e para o PSB? Dado que a gente tem muita razão para acreditar que estando no segundo turno, a gente vai conversar com muito mais gente, tem que ter musculatura política para chegar lá. Um dos maiores desafios que eu enfrentei é que eu era muito desconhecida. Eu entrei nessa disputa, se você olha para os candidatos principais, como a mais desconhecida, tinha mais de 70% de desconhecimento, então eu estava o tempo todo me apresentando. O povo não tinha nem ideia de quem era a Tabata. Numa eleição majoritária isso atrapalha. Com muito menos dinheiro, sem a cadeirada, sem o soco, sem a lacração, tudo isso são barreiras, é quem a gente é. Sair dessa eleição mais conhecida, no finalzinho, menor rejeição, em primeiro lugar, não poderia votar, porque as pessoas foram conhecendo, foram se animando. Então, tenho aí 4 anos para continuar, juntando gente, fazendo acontecer, aprovando lei e mostrando o meu trabalho para as pessoas. O PSB saiu bem animado dessa eleição. Foi? Como é que tu olha, assim, a gente aqui, a gente trabalha bastante com plataforma, tecnologia, o Colab em si é uma plataforma, tecnologia de relacionamento e de prestação de serviços públicos através do digital. O que é que tinha e o que é que tu tem olhado, assim, em termos de, eu vou fazer o parênteses que temos, minha cidade é maravilhosa, temos o melhor, para mim, a melhor política pública de transformação digital do Brasil, em termos de cidade, tá em Recife, tá... Eu concordo. Eu fico brincando que eu tenho um namorado que, assim como todo bom recifense, é bem amostrado, né? E acho que tudo é o melhor, o mais lindo, sabe uma coisa que a eu percebi? avenida mais longa, o rio que forma o Oceano Atlântico, A não sei o gente quê. vai conversando Mas e teu sotaque eu sou a maior fã dele, tá bom? Só Ah, pra dizer. Não, eu não quero ser mais do que você, não se preocupe. Eu lidero o fã-clube. Eu percebi, inclusive, que a gente vai conversando e teu sotaque vai dando uma pegadinha lá, assim, né? Esse é um debate grande, precisamos chamar alguém entendido para resolver. Eu sou filha de uma baiana e um paraibano, então eu sempre vou defender que o que há no meu sotaque é por conta da minha família. Entendi. Tem vídeo meu com 12 anos, assim, saída direta da Bahia. Mas tem gente que acha que é influência do João. Não, eu acho que é você. Não vamos dar esse mérito a João, não, né? Não tem nada a ver, né? Eu não falo vice, não, eu falo oxe. Oxe, mas oxe é bonito. Até meu filho paulistano fala oxe. Então tá bonito. Mas enfim, temos que botar um fono aí para decifrar isso. O que é que tu tem visto, assim, de tecnologia? Qual é o teu olhar, e principalmente em relação à cidade, assim? Como você trouxe a Vivian, né? A Vivian coordenou o nosso plano de governo aqui em São Paulo. Vivian é uma baita gestora pública, foi secretária, é das mulheres mais preparadas para a vida pública que eu conheço e eu sou muito grata de tê-la com a gente. Temos aqui o Cris também, que fez parte do nosso plano de governo, é especialista em segurança pública. Outro da GV, Christopher Capaz, né, que eu chamo de Cris na intimidade. E Vivian, o Cris, a Mari, todo o nosso time lideraram essas 800 pessoas. Imagina que tinha todo tipo de ideia. E qual foi o mote que eles trouxeram, que eu acho que foi muito acertado e dialoga com o que o João está fazendo em Recife? É o cidadão no centro da política pública. O cidadão não quer saber que você tem 20, 30 secretarias, não quer saber dessa burocracia toda, não quer saber desse aplicativo, números infinitos que nunca resolve nada. A gente vive na maior cidade da América do Sul, e em São Paulo você não consegue ligar e pedir para podarem uma árvore. É isso que está acontecendo. E aí quando vem a chuva a gente se pergunta por que as pessoas estão sem luz há uma semana. É claro que é mais complexo, mas a cidade está falando uma coisa mais básica. E aí, quando a gente juntou as 800 pessoas e tinha que escrever um plano de governo focado no cidadão e não nas ideias de 800 pessoas, o mote era o cidadão no centro, a política pública tem que ser transversal e a atuação da secretaria intersetorial. Então, isso quer dizer que, ao invés de você ficar olhando qual que é a responsabilidade da Secretaria da Cultura, da Secretaria da Educação, do Planejamento, você olha para a linha de vida do cidadão. Quando uma mulher engravida,
que tipo de serviço que a prefeitura tem que oferecer de forma proativa. Não é esperar que o cidadão... Estou falando para convertido, tá? Então eu vou falar para quem está... Estou falando para quem dá aula sobre isso. É importante que quem está aqui assistindo a gente é gente da gestão pública, principalmente de cidades, tá? Porque eu acho que esse é o desafio, gente. E eu aprendi muito com esse time nisso. É você ficar olhando para a política, para o loteamento que acontece naturalmente nas secretarias dos partidos. E o desafio é pensa na linha de vida da pessoa. E não espere a pessoa vencer a burocracia e tentar entender ao que ela tem direito. A gente tem que chegar antes. Qual que era o meu sonho para São Paulo e a visão que eu tinha? A mãe está grávida? A gente vai chegar antes. A gente vai chegar por meio de uma visita domiciliar ou por meio de um WhatsApp para dizer a ela, você tem direito a esse curso. Essas são as consultas que você tem que fazer. Tá sem dinheiro? A gente paga a passagem. Pai, tem um curso para você também. Esse é o centro de referência que você vai ter perto da sua casa. Tua criança, a gente já sabe que ela está nascendo. Então, a vaga de creche dela está garantida a partir dos 6 meses, nessa unidade. Mãe, pai, vocês estão desempregados? A gente ficou sabendo. Tem aqui um curso para lhe oferecer. Seu filho tem deficiência, a gente vai lhe apoiar para conseguir o diagnóstico. Você é uma mãe atípica, seu filho, por exemplo, tem TEA, transtorno do espectro autista, tem aqui o RAMPA, que é a Rede de Apoio à Mãe Paulistana Atípica. Eu estou falando de vários programas que a gente foi trazendo, mas que a gente teve... Eu ia para a TV para falar do RAMPA, para falar da rede de apoio, do apoio psicológico às famílias com crianças com autismo, por exemplo, ou atípicas de forma geral. Mas no nosso plano de governo... era o foco no cidadão, na cidadã. O que existe de direito a nível federal, estadual, municipal, de serviço? A gente vai chegar, a gente vai informar, a gente vai oferecer, a gente vai pensar tudo o que a gente pode fazer das diferentes secretarias, das diferentes abordagens para tirar aquela pessoa da pobreza, para dar a ela a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, para cuidar dessa pessoa. Eu tinha, enfim, um conjunto de propostas para a saúde que eu dizia, deixa eu resumir para você, você vai lá fazer teu exame. Na hora que o resultado sair, você vai receber um WhatsApp. Dona Fátima, saiu o resultado do seu exame, estou marcando o seu retorno. Você pode no dia 17 às 2 horas da tarde? Aí no dia 16, Dona Fátima, sua consulta é amanhã, não falte. Tu tá usando o Colab para isso? É porque parece um discurso da gente, parece a gente. Não, tô brincando. Mas é porque a gente faz isso, tá? A gente olhou para o que o mundo e o Brasil estão fazendo e o que vocês fazem, o que o João está fazendo em Recife, o que a Vivian já tinha feito aqui em São Paulo, o que esse povo todo está estudando, porque boas ideias, gente boa, gente séria, honesta, existe. Tem muita. E toda a provocação, a gente vai tratar o cidadão como uma pessoa só. É um CPF, é uma história, é uma família. E aí a gente vai plugando essas coisas e garantindo o acesso. Para mim, era 2 formas. É a visita domiciliar e a WhatsApp. É isso aí. No BEC, a gente pode ter 40 mil aplicativos, não sei quantos sites, não sei quantas leis, não sei quanta burocracia, não sei quanta gente. Mas para o cidadão... É aquilo. É a pessoa que vai visitar, é a interação pelo WhatsApp. Acabou. Para tirar a árvore, para dar vacina no menino, para conseguir a vaga na creche, para fazer um curso de profissionalização. E tudo isso, gente, existe. Já está sendo feito. O que falta é uma gestão pública que não esteja ali no poder pelo poder, em busca de dinheiro, sempre favorecendo quem está próximo, mas que fale, vamos usar tudo que a gente tem, de recurso, inovação, tecnologia, solução que foi criada para resolver a vida das pessoas. Porque aí muda a lógica. Hoje as pessoas olham para o governo e pensam, não fazem porra nenhuma, não conseguem tirar uma árvore, não conseguem podar uma árvore, eu não consigo fazer minha consulta nunca. É claro que as pessoas se revoltam, porque você olha, é escândalo de corrupção, é um monte de gente que não está preparada, que não leva isso a sério. A gente tem que ir para um outro lugar de dizer não. A política pública, o governo estão aqui para lhe servir, para cuidar do coletivo. Aí vamos ver se não muda o resultado da eleição? Muda, o João mostrou isso. Uma eleição polarizada, difícil, violenta, ele teve quase 80%. Foi até bem reeleito. Foi até bem. Foi. As pessoas perguntavam, como é que tá o João? Ih, tá um sufoco danado. Tá difícil. Tá difícil. Eu acho, tá dividido. Eu acho que não vai ser WO. O segundo lugar, na época, tinha, sei lá, 1/10 dos votos que ele tinha. Mas é mérito dele. Eu também Porque acho, por 4 anos ele trabalhou para que bolsonaristas e lulistas, quem votou nele, quem não votou, visse uma prefeitura trabalhando e servindo as pessoas. Eu encontrei João num evento em Curitiba e aí a gente saiu para jantar. Eu lembro quando ele foi para esse evento. Isso faz uns, sei
Isso foi no primeiro, segundo ano de mandato dele, que é um evento de cidade e tal, um evento grande. E Rafa, que é o Rafael Figueiredo, que é o cara de Que é tecnologia. um grande amigo e gênio. É inteligentíssimo. A gente saiu para jantar. A gente estava jantando, na verdade, o João chegou de viagem, enfim. Aí eu me lembro dele falar assim, não, porque eu estou dormindo 4 horas por noite. Eu disse, rapaz, aproveita que tu tem 30 anos de idade, assim, 20 e poucos anos de idade, e trabalha, porque Recife precisa, assim, sabe? A cidade precisa. O Brasil precisa, as pessoas merecem. E qual é? Eu tenho muitos sonhos e muitos propósitos. Para mim, um que simboliza muito é, eu quero trabalhar para que o filho do pobre tenha as mesmas oportunidades na vida que o filho do rico. E eu acredito que a política e a educação são formas de fazer isso acontecer. Mas eu tenho, vai na mesma linha, um sonho, um desejo de que as pessoas comecem a olhar para a gestão pública como um local de criação de solução, de eficiência, e não como uma forma que enxerga hoje. Tudo corrupto, tudo bandido, é sempre olhando para o deles. As pessoas não estão tão erradas. Tem isso, né? Elas têm razão para terem tanto desgosto com a política. E se a gente não entender o que está errado e não entrar para dar o nosso sangue, para virar esse jogo e para fazer por merecer que as pessoas enxerguem a política de outra forma, a gente vai continuar vendo o autoritarismo e os extremismos crescerem no Brasil. Maravilha. Ó, em respeito ao seu tempo, eu passaria aqui umas 3 horas. Eu também, adoro claramente. Adoro essas conversas assim, mas em respeito ao seu tempo, a sua equipe, a Cris que está ali e a todo mundo. E a Ashley também. E a Ashley que chegou, está aqui com a gente. Eu quero acabar e te chamando assim para... Quem está assistindo isso aqui é gente, teoricamente, que é apaixonado pela gestão pública. Eu acho que essa tua última fala vai bastante por aí, mas deixa um último recado e a gente tem que continuar conversando. Claro. Gustavo, eu passei alguns meses que eu terminava qualquer conversa, vote no 40. Aí eu tenho até dificuldade de botar outra coisa no... Não dá para dizer vote no 40, mas lembre-se do 40. Daqui a 4 anos, 40, sei lá. Mas aproveitando que a gente está no período não eleitoral, eu acho que é pedir às pessoas que continuem insistindo, acreditando, apostando. Claramente eu sou apaixonada, assim como você. E acho que muito da indignação que eu carrego e dos enfrentamentos difíceis que eu faço não é por rancor, é o contrário. É porque eu consigo enxergar o que uma boa política pública pode fazer. O que uma boa política pode fazer. E aí, quando isso não acontece, eu fico revoltada mesmo. Um dia muito marcante para mim foi o dia da eleição. E eu vou encerrar aqui. Eu voto em uma escola que fica na rua em que minha família mora. E essa é uma escola, assim como as escolas municipais aqui em São Paulo, muito abandonada. Uma parte está sem teto, a meninada está sem merenda. É uma escola que tem tudo para oferecer, de fato, uma educação integral, holística, com esporte e cultura, não oferece. Professores com muita dificuldade de terem os instrumentos para trabalhar. E no dia que eu fui votar, eu me emocionei naquela escola. E não foi de um lugar de raiva, de rancor, de nada. E olha que foi uma eleição difícil. Mas foi de pensar, nosso sonho vai ser pausado por mais 4 anos. Eu realmente acredito que um time bom, com o coração no lugar certo, disposto a trabalhar muito, pode transformar essa escola, transformar a vida dessas crianças, dessas mães. E na hora que eu fui falar com a imprensa, eu de fato me emocionei. Eu estava rodeada de crianças com um sentimento de... É justamente por enxergar o potencial dessas crianças, dessa escola, as possibilidades que a boa política traz, que eu me revolto quando eu vejo que o nosso sonho vai ter que ser pausado mais uma vez. Ou que essas crianças vão ter que esperar 4 anos, porque elas não esperam. Elas vão seguir crescendo. Então, para mim, poder enxergar tudo que a gente ainda vai poder fazer, eu acredito muito nisso, é um combustível até para indignação. Porque aí, quando não acontece, eu me frustro mesmo. E acho que eu vou ser sempre assim. Eu vou parece ser daquela que se frustra, levanta e faz o cafezinho de manhã e eu sai. Pego tudo que tem de dificuldade no caminho, as críticas, a violência, o xingamento, e eu uso de combustível para seguir, para não baixar a cabeça, porque eu acredito, é só por isso. E não é em mim, não. Eu acredito nas pessoas, eu acredito nas crianças, eu acredito na educação, eu acredito na gestão pública bem feita.
E enquanto eu acreditar, eu vou estar aqui lutando. Assim, enquanto Deus me der forças, eu vou estar lutando e brigando com quem eu tiver que brigar também. Que tem que ser bom de briga. Só não briga comigo aqui. Aqui não, tá tudo certo. Eu só brigo com quem merece. Que bom. Tá Ó, que prazer enorme. Muito obrigado por essa conversa. Eu torço muito por você. Obrigada. Saiba disso, saiba que aqui você vai ter também pessoas que... A gente trabalha com todo mundo, a gente diz isso, a gente trabalha com todos os partidos, ou com pessoa que está eleita numa cidade, tem um mandato para aquilo e quer fazer a transformação digital, quer usar a tecnologia, a gente está ali à disposição. Mas adoramos trabalhar com pessoas que a gente acredita. Eu acredito bastante em você, fico muito Obrigada. feliz do que você faz pela gente enquanto brasileiro mesmo. Boa sorte, conta com a gente também. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer. Obrigada a todos que acompanharam. E aí, para não perder o costume, quem quiser saber mais do meu trabalho, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Muito bem. Acho que é isso. Pessoal, Um beijão. muito obrigado por mais um papo. Tem um monte de conversa legal, um monte de conteúdo super interessante no CollabGov Summit. Se inscreve, participa de tudo, comenta, faz aquelas coisas do like, né? Tem toda essa história, compartilha com as pessoas. E espero que vocês consigam ser grandes agentes de transformação digital também onde vocês trabalham. Muito obrigado mais uma vez.